graça e paz. O amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vós. Que eu me encontro mais uma vez junto com você, com os ouvintes e aqueles que terão a oportunidade de ouvir esse vídeo, compartilhar os tesouros da palavra, que devemos esquadrilhar a palavra, que aqui se nós encontramos fontes incalculáveis de conhecimento e de riqueza, mas nós temos que examinar as escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmista Davi diz, no Salmo 119, versículo 105. E João 17 diz, santifica na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Esquadrilhando a palavra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como diz o livro do profeta Isaías 28:13, pois a palavra de Deus é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouquinho ali e um pouquinho aqui, não defraudando a palavra, não, porque nós vamos comparecer individualmente diante do tribunal de Cristo. E Paulo já diz em 2 Coríntios 2,17, ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus, na presença de Deus. Ainda em 2 Coríntios 4,1, Paulo diz, portanto, tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazendo uso de qualquer tipo de engano, nem torcendo a palavra de Deus. Então, é uma grande responsabilidade diante de Deus e diante também dos homens. Mas devemos estar preocupados com isso. Mas se nós formos a Deus com sinceridade, de joelho no chão, pedindo entendimento do que é a verdade, Ele nos promete nos auxiliar ao conhecimento de toda a verdade. Tiago 1,5, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Então, o Senhor tem prazer em se revelar a todo aquele que o busque com humildade. Já diz o profeta Jeremias o que? 9:23, assim diz Javé, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico em suas riquezas, mas quem se glorie nisto, em conhecer-me a mim e compreender-me, pois eu sou Javé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra, porquanto são essas virtudes nos quais tenho grande prazer, assevero o Eterno. Então devemos buscar o conhecimento, para buscarmos agradar a Ele, o nosso Salvador, Criador, Jesus Cristo, e o seu eterno e amado Pai, que fez tamanho sacrifício ao enviar o seu amado Filho a esse mundo para morrer em morte de cruz. Vamos para Romanos, fazemos uma reflexão em Romanos 8. Está aqui um texto que muitas pessoas se prendem aqui, 8:26. Aqui fica, nem vai para frente, nem vai para trás, não procura analisar todo o contexto de todo o livro de Romanos, e ver também outros versículos que abrangem todo o resto da palavra. Aqui, Romanos 8:26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque
não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então esse Espírito aqui intercede por nós, compreende as nossas fraquezas. Note, esse Espírito intercede por nós e compreende as nossas fraquezas. Compreende as nossas fraquezas. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Porquanto o Espírito suplica, né? Aquele que sonda os nossos corações, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus, que é aquele que sonda os nossos corações, né? Mas esse Espírito suplica, né? Intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E esse mesmo Espírito compreende as nossas fraquezas. Note, esse Espírito compreende as nossas fraquezas. Se esse Espírito aqui é uma pessoa distinta de Cristo e do Pai, como é que ele pode compreender as nossas fraquezas? Se ele não foi tentado, como diz Hebreus 2, 14 em diante. Quem é que foi tentado e veio esse mundo aqui? Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e do sangue, e ele também, quem? Cristo, participou dessas mesmas condições humanas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse quem? Quem destruiu o poder, quem nos destruiu a morte? Cristo, né? Mas eu vim aqui em forma de sangue e de carne. Continuando, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é evidente que ele nos auxilia, pois é evidente que ele não auxiliou, quem? Cristo, aos anjos, mas sim a descendência de Abraão, ou seja, Cristo veio aqui em forma humana. Por esse motivo, 2,17 de Hebreus, era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, que somos nós, em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso, leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerado, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Eu faço a pergunta. Esse Espírito está aqui, eu voltando agora para Romanos 8:26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meio das palavras. Eu faço uma pergunta a você, a quem me ouve. Quem morreu? Quem foi tentado em todos os aspectos? Foi o Espírito ou foi o Senhor Jesus Cristo? Se o Espírito em Romanos for algo diferente do Senhor, como é que ele pode conhecer as nossas fraquezas e saber o que é que se passa dentro do nosso coração? Na realidade, quantos mediadores nós temos? 1 João 2,1 diz, né? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém peca, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e também
do mundo inteiro. Em Hebreus 5:1, portanto, todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus em favor da humanidade, a fim de oferecer dons quanto sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se em todos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraqueza. Aqui está falando do sacerdócio levítico, né? Que apontava para o verdadeiro sacerdócio, que era Cristo. O sacerdote no passado, a descendência de Arão, era pessoas rodeadas de fraquezas. Para interceder pelo povo, ele mesmo tinha que oferecer sacrifício por si mesmo e depois pelo pecado do povo, diferentemente de Cristo. Verso 5 de Hebreus 5:5. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar um sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe declarou: tu és meu filho, hoje te gerei. O profeta aqui, Paulo e apóstolo, nos mostra que Cristo hoje é o nosso único mediador e intercessor que pode nos auxiliar em nossas fraquezas. Ainda em 1 Timóteo 2,5, diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Mas voltando aqui para Romanos 8:26, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Esse Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis se encontra aonde? Aliás, ele procede da onde? Porque esse Espírito se origina, né? Em quem? 1 Tessalonicenses 4 e diante, quando Paulo nos aconselha a viver uma vida em santidade e perfeita obediência a Deus. A vontade de Deus é esta, que é a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual, cada um de vós saibais viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pelas paixões, desejos e sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Porquanto a este assunto ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas as práticas, como já vos advertimos, com toda certeza. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita essas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que nos outorga, que nos dá o seu Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vem de Deus, que é dado por Ele a todo aquele que crê. Paulo compara esse Espírito que é dado, é doado, ou derramado em nossos corações, como diz Atos 2, 32 e 38. Deus ressuscitou esse Jesus, todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvirdes. Onde esse mesmo Espírito Santo que é derramado em Atos 2, 38,
2:33 e 32, Atos 2, que é enviado, que procede do Pai. Paulo compara esse Espírito a que em Romanos 5:5. A confiança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito, que Ele mesmo nos deu. Paulo compara esse Espírito ao amor que é derramado. E uma vez esse amor em nós, que é o veículo pelo qual o homem ou crente tem acesso a Deus, como diz Efésios 2 em diante. O homem hoje só tem acesso a Deus, esse amor só vem ao homem, né? O amor, o Espírito, só foi derramado, doado, com uma condição, com um tamanho sacrifício. E é por meio desse sacrifício que hoje nós temos acesso tanto àquele que fez esse sacrifício por nós, como ao Pai que enviou seu amado Filho. Gálatas 4:4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Ao Cristo vir aqui, nos proporcionou tamanha comunhão, graças ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Aí Paulo diz em Efésios 2:14 em diante. Portanto, Ele é a nossa paz, que é em Cristo. De ambos os povos, fez um só, e derrubou o muro da separação, que ele fala entre judeus e gentios. Em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, a inimizade do pecado, que o homem antes do sacrifício de Cristo era inimigo de Deus, né? Deus castigou o pecado na carne do seu amado Filho, né? Voltando, anulando assim a lei dos mandamentos, expressada em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, ou seja, restaurando a coroa da criação. Reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele que é em Cristo, destruiu toda irreconciliabilidade. E vendo ele, programou a paz para vós que estáis longe, da mesma forma para os que estáis perto. Por meio dele, né, graças ao sacrifício de Cristo, por meio de Cristo, por meio dele, tanto nós, diz Paulo, como vós, temos pleno acesso ao Pai. E como é que nós temos pleno acesso ao Pai hoje, né? Por um só Espírito. É hoje que nós, você, todos temos acesso ao Pai por um só Espírito. Mas esse Espírito está em mim, naquele que crê, né? Por meio do qual nós temos acesso a Deus, graças também ao sacrifício de Cristo, porque se Cristo não tivesse se entregado por nós, não tivesse vivido uma vida em santidade aqui, sem pecar, não tivesse morrido, não fosse ressuscitado, glorificado, hoje nós não podíamos ter acesso ao Pai. Cristo primeiramente tinha que morrer, ser glorificado com aquela glória que ele compartilhava com o Pai antes que o mundo existisse. João 17:5, Pai, glorifica teu Filho com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Receber do Pai toda a glória, a plenitude da divindade que ele compartilhava apenas com o seu Pai. Colossenses 1:19, foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade nele habitasse. João 5:26, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Ao fazer esse tamanho sacrifício, nos proporcionou hoje
um acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Por meio dele, eu volto para Efésios 2,18, por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. E esse Espírito habita em quem? Se encontra onde? Se encontra em quantas pessoas? Talvez muitos textos aqui vocês estão até de cor, né? Mas é bom analisar esses textos, porque faz parte de todo o texto da palavra. Nós devemos analisar. O que é que Cristo disse lá em João 10:30? Eu e o Pai somos um. Né? Cristo como pessoa, Cristo uma personalidade, o Pai como pessoa, o Pai sendo uma personalidade, mas eles são unidos num só propósito e compartilhando o mesmo Espírito, o mesmo poder vivificante que está em Cristo, também está no Pai. João 10:30, né? Onde os judeus diz: Tu és o Messias, nos revela abertamente. João 10:23-30. Já vos disse, mas vós não quereis crer. As obras que eu faço em nome do meu Pai dá testemunho de mim, mas vós não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me conhecem. Dou a vida eterna, elas nunca hão de perecer, ninguém pode arrebatar as ovelhas das minhas mãos. O meu Pai que me deu as ovelhas é maior do que todos, ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Né? Uma só divindade. Mas aqui esse Espírito que está em Cristo, que está no Pai, não é uma pessoa distinta de Cristo nem do Pai, ou seja, o Espírito em si não é uma personalidade separada de Cristo. E o Espírito em si não é uma personalidade separada da pessoa do Pai. Ou seja, quando Cristo envia o seu Espírito, ele envia a si mesmo para fazer morada no coração daquele que crê. E assim, o crente, Efésios 2,18, passa a ter livre acesso a Deus por meio desse Espírito. Por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Filipenses 3:3. Portanto, nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que não nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Mas esse Espírito de Deus, pelo qual nós o adoramos, proporciona assim tal comunhão. Essa operação é atribuída a quem? Quem é que opera todo o operar em nosso coração? Filipenses 2:13. Pois é Deus que produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua vontade. Então, quando Deus, por meio do Filho, envia o seu Espírito, esse Espírito vem a mim, a você, está operando a vontade de Deus no coração daquele que crê. Onde esse mesmo Espírito vai nos proporcionar a fazermos a sua vontade. Aquilo que Paulo diz em Gálatas 4, 5, em Gálatas 5, é isso? Em Gálatas 5:16, os frutos do Espírito, que é o que? O operar de Deus segundo a sua vontade. Filipenses 2:13.
Pois é Deus que produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Que nós andamos em espírito. Gálatas 4,16. Portanto, vós afirmo, vivei pelo espírito, de forma alguma satisfazei a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguem fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da lei, da carne, são manifestas: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra os quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, os frutos do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Filipenses 2,13. Pois é Deus que produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua vontade. E qual é a vontade de Deus operando em nosso coração? Como nós deixamos ser guiados pelo Espírito. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. E quando nós deixamos de seguir o Espírito, que é enviado que é enviado de Deus até nós, o que ocorre? Aquilo que Tiago fala em Tiago 4:1. Esse Espírito que é enviado aos nossos corações se entristece, fica com ciúme. Mas de onde vem esse Espírito? Aqui, em Tiago 4:1, Tiago nos aconselha: de onde vêm as batalhas e os desejos e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreais dentro de vós? Vós cobiçais nada tendes, matais, invejais, porém não consegui obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porquanto não pedis. Quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres mundanos. Aí muitas pessoas pedem pedidos a Deus para se esbanjarem nos prazeres desse mundo. Aí o que o apóstolo Tiago diz? 4:4 de Tiago: ó adúlteros, não estáis ciente de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. 1 João 2, Não ameis o mundo, nem nada que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A concupiscência da carne, a soberba da vida, as coisas desse mundo, tudo passa. Mas quem procura fazer a vontade de Deus, permanece eternamente. Fazer uma comparação com o Tiago. Mas voltando para cá, aí ele diz o porquê. Quem é que realmente sente ciúmes? 4:5 de Tiago. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus. Mas esse Espírito que Deus nos dá é doado. É algo diferente de Cristo? É algo diferente do Pai? É outro ser pessoal distinto do Pai e do Filho? Quem conhece a intimidade do Filho? Quem conhece a intimidade do Pai nesse vasto universo? Existe outro ser pessoal que conhece a intimidade do Pai e do Filho? Aí eu volto para Mateus 11, 25-27, onde o verbo diz que apenas ele conhece o Pai e apenas o Pai conhece ele. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos, revelaste aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar.
Logo, esse espírito que tem ciúmes, né, que fica triste, logo é enviado do Pai, do Filho para nós. Então, quando nós entristecemos esse espírito, estamos entristecendo a pessoa de Cristo e a pessoa do seu Pai. Vai continuando aqui. Todavia ele nos dá graça ainda maior. Por isso, declara as Escrituras: Deus se opõe aos arrogantes. Está vendo? Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graças aos humildes. Aí o que é que o apóstolo aconselha? Portanto, sujeitai-vos a Deus. Mas quem é esse Deus que nós temos que nos sujeitar? Quem é esse único Deus que nós temos que sujeitar? Para Paulo existia quantos deuses e quantos senhores? 1 Coríntios 8,6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem nós vivemos e existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por meio dele. Então nós devemos nos sujeitar-vos, né, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Então, o Tiago, né, o profeta e apóstolo, pede que nós devemos nos arrepender, fazermos uma renúncia e confessarmos os nossos pecados e nos humilharmos diante da potente mão do Todo-Poderoso, para que Ele possa se achegar a Ele, aos nossos corações, se achegar a nós, né? E nada melhor do que nos apartarmos das concupiscências desse mundo, porque, repito, a amizade do mundo se torna-se inimizade de Deus, né? Contra Deus. E ao homem ou mulher se dirigir para esse caminho, está entristecendo o seu espírito. Logo, ao entristecer o seu espírito, está entristecendo a ele mesmo, né? Ou seja, o próprio Pai. Mas voltando aqui para o contexto de Romanos 8, 26. Voltando aqui, veja. Do mesmo modo que o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de seres expressos por meio da palavra. Esse Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, sabe todas as nossas fraquezas. Se o Espírito sabe todas as nossas fraquezas, é claro e evidente, ele, né, veio aqui, andou aqui, encarnou, né, esse Consolador para saber nossas fraquezas. Ele teria que sentir na pele todas as tentações do diabo. Simeão, um profeta idoso, esperava o que nos dias de Maria e José? E quem era o Consolador para Simeão? Lucas 2:25. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, que almejava a consolação de Israel. Interessante que Simeão almejava ver essa consolação. E o Espírito Santo que estava sobre Simeão, que é o Espírito do Pai, revelou a ele que ele não veria a morte até que colocasse nas mãos o Cristo. E o Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu ao templo, assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizar com ele o ritual da consagração, exigido pela tradição da lei. E Simeão tomou em seus braços, louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, como prometeste, podes agora despedir-me em paz do teu servo, porquanto os meus olhos contemplaram a tua salvação, ou a consolação
encarnada que Simeão esperava. O próprio ungido Messias foi chamado por Isaías de quê? Em uma visão profética a respeito do seu ministério terrestre. Em uma revelação do Messias, em uma visão profética, esse Messias haveria de programar palavras de consolo e confortadoras. Isaías 61. Eis que o Espírito de Javé soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, programar a liberdade aos cativos, libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Javé, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Então, na visão de Isaías, o Consolador realmente andou encarnado, como também na visão de Simeão em Lucas 2, 25. Logo, esse próprio Consolador que haveria de vir, uma condição, se ele subisse carne, fosse glorificado, seria a presença de quem? 14, 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, para que esteja convosco para sempre. O que seria esse advogado que viria? Qual é a diferença desse advogado que haveria de vir para a consolação encarnada que estava ali, visível aos olhos dos discípulos? A única diferença é que esse Consolador que viria, a atuação dele não seria uma atuação mais visível, mas sim uma atuação invisível. E ele diz: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro advogado, a fim que esteja convosco para sempre. Quem é que diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, antes de subir, lá em Mateus 28? Cristo. Quem é que diz em Mateus 20, 18, onde houver 1, 2, 3, falando de meu nome, eu ali estarei? Cristo. Quem é que diz em Apocalipse 3, 19, a testemunha fiel e verdadeira? Quem é que está batendo na porta do coração? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse Consolador viria agora como? Aí Cristo diz: quem seria o Consolador? 14, 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quem quer vir e voltar? Outro ser pessoal, diferente de Cristo? Diferente de Cristo em só um aspecto, não mais em carne nem sangue. Mas para isso ele tinha que se entregar, subir, morrer pelos nossos pecados, se revestir da plenitude da divindade para que ele pudesse voltar em uma forma espiritual. Dentro de um pouco tempo, o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Naquele dia entendereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e obedece a eles, esse que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Então Cristo promete revelar-se àquele que o ama. Então questionou Judas, outro Judas, né? Senhor, que espécie de revelação vai ser essa? Tu vai te revelar a nós e ao mundo não. A Jesus respondeu uma condição: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará. E logo a presença desse Confortador não seria somente a presença de Cristo, mas também a presença de quem além de Cristo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos para ele e faremos nele morada. Aí mais adiante, 14, 26, ele torna a dizer: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, uma condição para que o Espírito vinha em nome de Jesus, em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo dá. Não permitais que vossos corações se preocupem,
nem vos deixeis amedrontar. Vós ouviste o que eu vos disse. Mas o que foi que Cristo disse antes? Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades. Aí ele disse, vós ouviste o que eu vos disse. Vou, mas retorno para vós. Vou em uma forma visível, mas voltarei em uma forma invisível, né? Pela qual não se pode ver essa operação, essa transformação, na qual Cristo comparou como o vento, o nascer do novo homem. João 3, 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas que, pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escutas a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Disse Nicodemos. Mas Cristo comparou esse novo nascimento ao vento, à operação do vento, que não se pode ver, mas se pode sentir como o vento vem, o vento vai. Assim é a operação desse Espírito. Interessante que o próprio Cristo doou o seu Espírito soprando em João 20 e 21. A paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebeu o Espírito Santo, soprou. Em Atos 2:1, esse Espírito vem como vento. Ao contemplar-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprado muito forte. Esse tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Veio como vento, né? 2:32, esse Espírito só viria com uma condição. Deus ressuscitou esse Jesus. 2:32 de Atos. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ou seja, quando ele foi glorificado, recebeu o prometido, aquilo que o Pai o prometeu, e recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vós agora vedes e ouvis. O que é que o Pai prometeu? (15, 26) Porém, quando vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E quando se cumpriu isso? Quando Cristo ressuscitou. Atos 2:32. Deus ressuscitou a esse Jesus, todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvides. Esse Espírito que intercede, voltando para Romanos 8:26, do mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de seres expressos por meio da palavra. Esse Espírito que intercede, que é enviado até nós hoje, no nosso coração, estava em quem? Andou aqui em quem? Em 3 anos e meio de ministério. Esse mesmo Espírito que intercede por nós, que é enviado do Pai até nós, intercede, estava em quem? Em 3 anos e meio de ministério terrestre aqui. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito. E onde está esse Espírito? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo. Nota, esse mesmo Espírito que intercede por nós estava em Cristo aqui. Te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, esse mesmo Espírito que nos livra da lei do pecado e da morte, que é o Espírito de Cristo que estava em Cristo, que andou em Cristo aqui. Nos livrou da lei do pecado e da morte. Esse mesmo Espírito que estava em Cristo, que hoje nos livra da lei do pecado e da morte, era a presença de quem em Cristo? Atos 10:38, que se refere a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu o Espírito Santo, como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Com ele caminhou por toda parte, realizando bem, salvando todos os oprimidos do diabo, porquanto Deus era com ele. Quem era com seu Filho encarnado?
Era o Deus Espírito Santo, era o próprio Pai. O que é que o Filho diz em João 8:29? Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, pois eu sempre faço a sua vontade. João 14:7. O que é que Cristo diz? Desde agora vós tendes visto o Pai. Desde agora. Senhor, mostra-nos o Pai. O que é que Cristo diz? Há quanto tempo estou convosco? Não crê, Filipe, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem vê a mim vê o Pai. Então, como é que o Pai estava em seu Filho? Em espírito. Por isso que Cristo diz, não, o Pai não me deixa só, eu sempre procuro fazer a sua vontade. Nota. Paulo pregava um só Deus e um só Senhor. 1 Coríntios 8:6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem nós vivemos e existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por meio dele. Esse Senhor, que era o único Senhor, Paulo pregava. 2 Coríntios 4:5. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E quem é hoje o Senhor no meu coração e no teu? Perdão. Quem é hoje o Senhor no meu coração e no teu? 2 Coríntios 3:17. O Senhor é o Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, possa estar com cada um de vós. Examinai vós mesmos o que é a verdade. Deus seja louvado na pessoa de seu amado Filho.